todos e todas, estamos de volta com mais um episódio do nosso ABDT Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da despedida sem justa causa, a questão da Convenção 58. E vocês sabem quem vai falar com a gente hoje? Senhoras e senhores, com vocês, o nosso confrade e ministro Almir Pazianotto Pinto. Com a palavra. Prezado Pampona, prezados amigos e confrades da Academia Brasileira, uma coisa terrível. Numa única decisão, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de um voto, está prestes a violar simultaneamente 4 artigos da Constituição. Não apenas um, 4. O artigo 5º, parágrafo 2º, sobre a validade dos tratados internacionais. O artigo 49, sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional para aprovar decreto legislativo. O artigo 89, colocando o decreto legislativo no processo legislativo, do qual o decreto não participa. E o artigo 84, sobre competência do presidente da República para sancionar ou promulgar e publicar. O Supremo faz uma confusão deliberada entre sanção e promulgação, entre decreto legislativo e lei. E não observa nenhum dos requisitos para se declarar inválido um tratado internacional, ou seja, uma convenção da OIT, sem audiência prévia do autor da lei, que foi o Congresso Nacional. Quem aprova um tratado internacional para incorporar na legislação interna é o Congresso. A mensagem pedindo permissão para ratificação sai do Executivo, entra na Câmara, da Câmara vai ao Senado. Se Câmara e Senado aprovam, eles emitem um decreto legislativo, de acordo com a Constituição, texto expresso. O decreto legislativo não pode ser submetido a veto do presidente da República. O presidente não tem direito de veto sobre o decreto legislativo. O que ele pode fazer é, através da Procuradoria-Geral da República, arguir a inconstitucionalidade de um tratado internacional por completo de uma parte, como já aconteceu com a Convenção número 110 sobre trabalho de empregados em fazendas. O governo Castelo Branco ratificou, o Procurador-Geral da República ingressou no Supremo com ação de inconstitucionalidade que o Supremo acolheu, num longo voto. Agora, o que fez o Fernando Henrique, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito e admiração? Ele promulga, ou seja, ele promulga e manda publicar a Convenção 158, com o texto da Convenção, mediante decreto. Ou seja, o decreto é um decreto de promulgação e publicação. 4 meses depois, ele se arrepende e denuncia a Convenção, sem ouvir quem havia aprovado a Convenção, que foi o Poder Legislativo, sem audiência no Poder Legislativo. Agora, o mais ainda espantoso é que a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, tramitou durante 26 anos, premeditadamente, não foi por acaso. Houve alguma coisa dentro do Supremo para retardar o andamento da ação direta de inconstitucionalidade. Simples, porque a pergunta era simples. A denúncia, tal como foi feita, é constitucional ou inconstitucional? A denúncia, tal como foi feita, sem audiência do Poder Legislativo. Para responder isso, levaram 26 anos. Houve ministros, que eu não quero citar o nome, que pediram vista, se aposentaram,
devolveram os autos sem o voto. Eu sei disso. Houve ministros que retiveram o processo em gabinete anos, quando, pelo regimento interno, quem pede vista regimental, tal como acontece no TST ou no TRT, tem 2 sessões para devolver o voto. Ninguém é dono do processo para conservá-lo como almofada. Definitivamente não. E realmente esta é uma questão polemicíssima e estamos aqui no nosso ABDT Entrevista com o ministro Almir Pazianotto, nosso membro ilustre da Academia Brasileira de Trabalho, trazendo essa reflexão crítica sensacional e da ordem do dia. É importantíssimo que todos e todas acompanhem esse julgamento para que possam verificar o que é que vai acontecer no Brasil da contemporaneidade. Ministro. O problema pode ser resolvido com embargos de declaração, porque o voto do ministro Gilmar Mendes é o mais obscuro e contraditório que eu já li em minha vida, deliberadamente feito para confundir. Agora veja a gravidade da situação do Supremo. Editorial principal do Jornal Estado de São Paulo. A Constituição que vale e não vale ao mesmo tempo. O STF não se constrange em conceber uma esdrúxula tese de inconstitucionalidade temporária. É realmente esdrúxula mesmo. Está aqui. Está aqui. Então, o que é preciso? Entrar com embargos de declaração para o Supremo sanar as obscuridades e contradições que são evidentes, não é? E eu espero, porque parte dos ministros, como parte já morreu, outros se aposentaram. A sessão deverá ser presidida, acredito eu, pelo ministro Roberto Barroso. Ele não pode permitir que essa heresia jurídica se consuma, porque vai manchar os anais do Supremo Tribunal Federal mais uma vez. Com essa forma contundente, encerramos mais uma ABDT Entrevista e fica a denúncia, fica o registro com quem tem autoridade para fazer isso, porque tem história para analisar o direito do trabalho e todo o sistema brasileiro desde décadas. Minhas senhoras e meus senhores, não deixem de se inscrever aqui no canal do YouTube da nossa Academia Brasileira de Trabalho, acompanhar todas as nossas plataformas digitais, redes sociais e ter a oportunidade de conhecer grandes nomes do direito do trabalho, falando, vivendo e combatendo o bom combate no direito do trabalho brasileiro. Até a próxima.